uma tragédia. Estamos interrompendo a programação com uma informação preocupante e importante demais. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu perto do aeroporto de Medellín. As primeiras informações são da imprensa colombiana. Isso aqui estava aberto, com terra dentro do crânio. Você todo estourado e você tentava fechar o crânio. Ele falou que eu tentava botar a mão na cabeça. O Brasil em choque. Eu não tenho mais vontade de fazer nenhum jogo de futebol esse ano, não. Eu não gostaria de dizer isso, mas é do nosso colega, o Guilherme Marques, o repórter do Departamento de Esportes da TV Globo. Posso te dar um abraço em nome da imprensa? Lágrimas e homenagens. Uma história que marcou o futebol e o mundo. Imagens marcantes que ficaram eternizadas. Um cortejo transmitido ao vivo para milhões de pessoas. Você assiste a partir de agora a triste despedida da Chapecoense. Vamos reviver uma história que comoveu o Brasil e o mundo. Uma trajetória brilhante interrompida pela tragédia aérea que tirou a vida de atletas, jornalistas e membros da equipe técnica de um time de futebol brasileiro. Eu sou Eberton Lopes. E hoje eu vim te mostrar uma história que marcou milhões de pessoas. Vamos relembrar os detalhes que envolvem o acidente do voo da Lamia, que levava a equipe da Chapecoense e caiu na Colômbia. Antes de começarmos, peço que deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Madrugada de terça-feira, 3h15. Enquanto a maior parte da população brasileira dormia, uma notícia alarmante era divulgada na programação do SBT. 3h15, agora uma informação urgente. O avião que estava levando o time da Chapecoense para Medellín, na Colômbia, onde o time vai disputar nesta quarta-feira a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional de Medellín, está desaparecido. O avião perdeu o sinal da torre de comando e não há informações sobre vítimas ou sobre mortes. Por enquanto, essa informação durante... as autoridades da aeronáutica fazem buscas aí pela região, pelos ares, para tentar descobrir o paradeiro desse avião que perdeu contato comando aí com a torre de comando nos ares. Então, realmente, é uma informação, a gente não sabe se teve morte, se o avião caiu ou não, mas realmente a informação de momento é que o avião está desaparecido. Mais informações ao longo aqui do SBT Notícias, repetindo então, o avião que estava levando todo o time, toda a delegação dessa final inédita da Chapecoense lá para Medellín, na Colômbia, segue desaparecido. 4h10 da madrugada. Entra no ar o plantão da TV Globo. Agora são 4h10, horário de verão. Estamos interrompendo a programação com uma informação preocupante e importante demais. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu perto do aeroporto de Medellín. As primeiras informações são da imprensa colombiana. A equipe jogaria amanhã a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. A aeronave teria desaparecido do radar perto da cidade de Cerro Gordo,
com 72 passageiros e 9 tripulantes. A Chapecoense usou um voo comercial de São Paulo para ir até Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. E de lá, trocou então de aeronave rumo a Medellín. Nós estamos vendo aí imagens dos jogadores. Não há informações precisas sobre mortos ou feridos. Ambulâncias de cidades próximas estão participando do resgate. Daqui a pouco, outras informações. Era a confirmação de uma tragédia que levaria milhões de brasileiros às lágrimas. Os olhares da imprensa internacional se voltaram à pequena cidade catarinense de Chapecó. Vamos relembrar como tudo aconteceu. Madrugada do dia 29 de novembro de 2016. O voo LMI 2933, operado pela companhia aérea boliviana Lamia, enfrentou seu trágico desfecho ao se aproximar de Medellín, na Colômbia. A bordo, 77 pessoas, incluindo jogadores, membros da comissão técnica, dirigentes da Chapecoense, jornalistas e a tripulação. Todos ansiosos para a final da Copa Sul-Americana. No entanto, o que deveria ser uma viagem de celebração foi interrompida por uma sequência de falhas irreparáveis. O avião, um AVRO RJ-85, havia decolado de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, com uma quantidade de combustível planejada no limite da sua capacidade. Sem escalas para reabastecimento e voando acima da sua autonomia, a aeronave entrou em situação crítica nos minutos finais, a apenas 8 minutos do Aeroporto Internacional José Maria Córdova. A tripulação, percebendo a gravidade, fez um chamado de emergência, relatando pane elétrica total e falha nos motores. Mas o tempo era curto demais para agir. Sem combustível, o avião perdeu força. Um dos sobreviventes relatou como foram os últimos momentos da aeronave no ar e a colisão. Neto, ex-zagueiro da Chapecoense, narrou tudo com detalhes em uma entrevista ao Charlie Podcast. E eu lembro que eu e o Rangel tava um do lado do outro, com a poltrona na vaga no meio, o Ananias e o Gil tava bem na frente, no banco da frente. Cara, e a gente no voo tranquilo, conversando com ele, com o Rangel da casa, ele falou, vou dormir também, né? Eu falei, vou dormir também, Rangel. Eu botei uma música aqui no fone, tô bem na hora, o avião foi meio que dando uma enfraquecida, eu pensei, tá descendo. Até uma hora que o avião desligou, mano. Sabe quando cai a luz no bairro? Faz assim, tchum, fez assim, um barulho assim, e apagou tudo. Aí apagou tudo assim. Caiu a luz, tudo acendeu, só uma luz fluorescente no chão. Aí eu pensei, poxa, eu sonhei com isso, cara. Eu falei, não, Senhor, tem misericórdia. Jesus, tem misericórdia. Planando e tremendo muito. E aí no final tocou o alarme. Pi, pi, pi. Aí todo mundo acordou, né? Tava todo mundo orando. Ele falou assim, teve correria? Eu falei, não teve não, cara. Teve muita oração, pô. Aí bateu. Aí na batida eu já não lembro mais. Ah, você não lembra? Um choque. Não, eu nem lembro a batida, pô. Só que eu tava pedindo, Jesus, tem misericórdia. Já foi. Acordou. Aí você foi acordar dia 11 de dezembro. O cara que me achou foi um policial. Ele foi que tirou fusilagem da aeronave, pedaço de árvore. Eu tava soterrado e falou, isso aqui é uma marca que eu tenho, traumatismo craniano. Ele falou, isso aqui tava aberto, com terra dentro do crânio. Você todo estourado e você tentava fechar o crânio. Ele falou que eu tentava botar a mão na cabeça, mas eu não lembro disso. Isso aí eu não lembro nada. Ele falou, a gente tirou você com poucos sinais vitais, né? E eu falei, pô, esse cara vai ficar vivo, meu. O avião se chocou violentamente contra a encosta. O impacto destruiu a aeronave, lançando destroços pela vegetação e tirando instantaneamente a vida de 71 ocupantes. Apenas 6 pessoas sobreviveram, incluindo 3 jogadores da Chapecoense. A operação de resgate do voo LMI 2933 foi marcada por desafios extremos e uma corrida contra o tempo. Em meio à escuridão da madrugada, chuva e frio intenso de 5 graus Celsius, equipes de socorro, compostas por bombeiros, policiais e voluntários, enfrentaram o terreno íngreme e escorregadio das montanhas de Cerro Gordo, onde os destroços da aeronave estavam espalhados. Gritos de socorro foram ouvidos entre os escombros, indicando que ainda havia sobreviventes. Os primeiros resgatados foram o lateral Alan Ruschel
encontrado consciente, mas em estado grave, e Jackson Follman, que estava com ferimentos graves e precisaria amputar uma perna para sobreviver. O zagueiro Neto, embora gravemente ferido e em estado de hipotermia, ainda lutava pela vida quando foi retirado do local. Ximena Soares, a comissária de bordo, e Ervin Tumiri, técnico de voo, também foram resgatados com vida, ambos em choque, mas sem lesões fatais. Infelizmente, o goleiro Danilo, que foi encontrado com sinais vitais, não resistiu após chegar ao hospital. O resgate dos corpos das 71 vítimas fatais foi comovente e desafiador, com socorristas trabalhando por horas para remover os cadáveres dos destroços e da densa vegetação, em uma missão exaustiva, tanto física quanto emocionalmente. As imagens do local mostravam a devastação, assentos destroçados, pertences pessoais espalhados e as lágrimas dos heróis anônimos que enfrentaram o cenário desolador para trazer esperança e dignidade às vidas que ali se perderam. Segundo as investigações, a causa principal do acidente foi a falta de combustível. A Lamia, desde o início, havia planejado um voo sem escalas, com uma autonomia de combustível que não atendia aos padrões internacionais. A tripulação estava ciente do risco e prosseguiu mesmo assim, sem reservas de emergência. O impacto da tragédia foi imenso. A cobertura jornalística, emocionante. Repórteres e apresentadores comovidos fizeram com que a tristeza atravessasse as telas, tocando os corações de milhões de brasileiros e pessoas ao redor do mundo. Jornalistas acostumados a cobrir momentos difíceis não conseguiram esconder a dor ao narrar o que se tornava um dos capítulos mais tristes da história do esporte. Galvão Bueno precisou interromper seu depoimento ao vivo, incapaz de conter as lágrimas. Eu não tenho mais vontade de fazer nenhum jogo de futebol esse ano, não. Eu imagino também para todos esses jogadores, né, que vão precisar entrar em campo realmente. É um momento de muita dificuldade, realmente, e não combina com a alegria dos estádios, né, com a euforia das famílias, com a felicidade das vitórias. Nada disso faz sentido, realmente combina. A emoção tomou conta do experiente repórter Ari Peixoto, da TV Globo, durante uma entrada ao vivo no programa Jornal Hoje, diretamente de Medellín, na Colômbia. Enquanto atualizava informações sobre a liberação dos corpos das vítimas e relatava a logística do translado ao Brasil, Ari interrompeu sua fala ao mencionar o nome de Guilherme Marques, seu colega jornalista no departamento de esportes da TV Globo, que estava na lista de vítimas fatais. A voz de Ari começou a embargar e ele, tomado pela emoção, tentou continuar, mas não conseguiu segurar as lágrimas. Pediu desculpas ao âncora Evaristo Costa. Agora, a gente recebeu a informação, viu, Evaristo, que os próximos 3 corpos a saírem daqui, 2 são de brasileiros e 1 é de um paraguaio. E entre esses 2 brasileiros, eu tenho... eu não gostaria de dizer isso, mas é do nosso colega Guilherme Marques, o repórter do Departamento de Esportes da TV Globo. Evaristo. Ok, Ari, a gente imagina, não precisa pedir jamais desculpa por isso, a gente entende a sua emoção, é a mesma emoção de todos nós, funcionários da TV Globo, de perder um colega. Ari, muito obrigado por enquanto, a gente ainda volta a se falar. No Jornal Nacional, a homenagem foi um marco emocionante. Toda a redação ficou de pé, em silêncio, enquanto por 80 segundos ecoavam aplausos carregados de respeito e tristeza. Tem sido um longo dia hoje. Desde a madrugada, os brasileiros acompanharam aflitos as notícias da queda do avião. E um dia que ficará marcado nas nossas vidas. E não é só isso, Heraldo, Juliana. Todos nós sabemos como o esporte provoca emoção e paixão. Os atletas, eles são e serão sempre os grandes protagonistas de tantas histórias inesquecíveis. São eles, os técnicos, os dirigentes que fazem o espetáculo. Mas quem leva é você. A emoção que o futebol provoca são os jornalistas, das TVs, das rádios, dos jornais impressos e da internet.
É absolutamente simbólico e muito triste que seja esse acidente a nos lembrar de forma tão explícita, tão doída, essa ligação. Só nos resta então uma última homenagem para os jogadores, a comissão técnica, os dirigentes da Chapecoense e para os jornalistas de todos os veículos que nos deixaram hoje tão tragicamente. Todos nós, aqui na redação do Jornal Nacional, de pé, juntos, damos uma salva de palmas. Na manhã chuvosa de 3 de dezembro de 2016, a cidade de Chapecó viveu um dos momentos mais dolorosos e emocionantes da sua história, com a chegada dos corpos das vítimas da tragédia da Chapecoense. Por volta das 9h30 da manhã, 2 aviões da Força Aérea Brasileira pousaram no aeroporto Serafim Enos Bertazzo, trazendo 50 caixões cobertos por bandeiras brancas e com o escudo do clube, em uma imagem que simbolizava a extensão da perda. Honras militares foram prestadas em silêncio, enquanto as aeronaves eram abertas, e familiares, membros da equipe do clube e representantes do governo acompanhavam a cerimônia de recepção, com os olhos em lágrimas. Após os protocolos, os caixões foram cuidadosamente colocados em caminhões, decorados com flores, dando início a um cortejo fúnebre pelas ruas de Chapecó. Mesmo sob forte chuva, milhares de torcedores e moradores locais tomaram as vias principais da cidade, exibindo faixas, camisetas e gritando "Vamos, vamos, Chape!", como uma tentativa de amenizar a dor coletiva. O cortejo, que durou cerca de 1 hora, foi acompanhado por uma multidão, entre aplausos e muita comoção. Ao chegar à Arena Condá, estádio que foi palco de tantas vitórias do clube, os caixões receberam uma saudação final. As arquibancadas estavam lotadas de fãs, enquanto a chuva persistente parecia se misturar às lágrimas dos presentes. Os corpos foram posicionados no gramado em uma estrutura coberta, onde seria realizada a cerimônia de despedida. A cidade de Chapecó, coberta por um manto de tristeza, demonstrava sua união e seu reconhecimento pela equipe que havia levado o nome do clube ao auge e agora unia todos em um luto profundo. Agora, portanto, permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Uma imagem que viralizou na época foi a da emoção de um soldado que estava no local da cerimônia fúnebre para prestar as honras militares. Um fato marcante foi a dona Laide, mãe do goleiro Danilo, que abraçou o repórter do Sport TV que estava visivelmente abalado. Agora eu posso fazer uma pergunta? Pode. Como vocês da imprensa estão se sentindo, perdendo tantos amigos queridos lá? Você pode me responder? Não, né? Posso te dar um abraço em nome da imprensa? Todos da imprensa que perdeu seus amigos, que perdeu aquelas pessoas que estavam lá narrando, levando alegria. Foi vocês que fizeram a carreira desses meninos, não só do meu filho. O sepultamento das vítimas da tragédia da Chapecoense foi o desfecho de uma despedida marcada por profunda dor,
homenagens e emoção. Após a cerimônia coletiva na Arena Condá, os corpos dos jogadores, membros da comissão técnica e jornalistas foram encaminhados a diferentes cidades do Brasil, conforme o desejo das suas famílias. Em Chapecó, o momento final foi acompanhado por uma multidão que lotou os arredores dos cemitérios locais, segurando flores, velas e bandeiras do clube, enquanto cânticos emocionados ecoavam, transformando o silêncio em demonstrações de amor e saudade. Cada enterro foi repleto de homenagens particulares. Amigos próximos e familiares discursavam, exaltando o legado deixado por aqueles que partiram, enquanto balões verdes e brancos, representando as cores da Chapecoense, eram soltos ao céu em muitos pontos do país, com pequenos atos que refletiam a grandeza de quem vestiu a camisa do clube mais querido de Santa Catarina. As lápides, cobertas por flores e camisas da Chape, tornaram-se verdadeiros altares de memória e gratidão. O Brasil parou para um último adeus, em um dia que, mesmo envolto em tristeza, reafirmou como o futebol é capaz de unir pessoas e criar histórias imortais, que transcendem a vida e consagram para sempre os que caíram junto com aquele voo fatídico. Os sobreviventes da tragédia da Chapecoense carimbaram suas histórias como verdadeiros símbolos de resiliência e superação, trilhando caminhos marcados por desafios físicos e emocionais. Alan Ruschel, lateral que foi o primeiro resgatado entre os destroços, conseguiu retomar sua carreira no futebol após intensa reabilitação. Ele voltou aos gramados em 2017 pela própria Chapecoense e desde então tem usado sua plataforma para conscientizar sobre o valor da vida e a importância da fé. Jackson Follman, o goleiro que teve uma perna amputada, precisou abandonar o futebol profissional, mas encontrou um novo propósito como palestrante motivacional e cantor, inclusive vencendo o programa de talentos Popstar. Já o zagueiro Neto também tentou retornar ao esporte, mas as sequelas físicas e psicológicas o impediram. Hoje se dedica a palestras e eventos, auxiliando outras pessoas a lidarem com adversidades. Entre os membros da tripulação, Ximena Soares e Ervin Tumiri seguiram seus caminhos na área da aviação. Ximena voltou a trabalhar como comissária de bordo e lançou um livro contando sua experiência, enquanto Ervin trabalha como piloto particular na Bolívia e está em treinamento para se tornar piloto comercial. Infelizmente, o jornalista Rafael Renzel, outro dos sobreviventes, faleceu em 2019, vítima de um infarto, deixando um legado de inspiração com sua história de coragem e recuperação. Cada um deles, à sua maneira, carrega as cicatrizes do acidente, mas também a força de quem sobreviveu ao inimaginável e transformou a dor em uma mensagem de esperança para o mundo. A tragédia da Chape nos deixa uma mensagem importante. Precisamos aprender com os erros e a dar valor aos momentos que ainda temos aqui. Obrigado, Chape. E obrigado a você que acompanhou esse conteúdo. Não se esqueça, curta, compartilhe e ajude a manter essa memória viva. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.